TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, 16 de janeiro. Vamos que vamos. Desde já, muito obrigada pela audiência, pelo carinho dos telespectadores que nos acompanham em Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e a nossa querida Petrópolis. Muito obrigada pela audiência. Obrigada também aos internautas, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo site tvc16.com. E você vai ver nesta edição, irmãos em Cristo Jesus vivem de maneira secreta nos países dominados por muçulmanos e precisam da sua ajuda. E mais, testemunho de Ellen Perrani, da Eritreia, que foi presa, espancada e torturada apenas por ser cristã. É um testemunho impactante. E ainda no quadro do Perguntar Não Ofende, o pastor Augusto Nicodemos responde: é pecado acreditar em signos do zodíaco? Veja também, campanha da missionária Tânia Leal ajuda famílias em vulnerabilidade social em Petrópolis. E hoje é dia de Mulheres de Fé aqui no Original. E para edificar a sua vida, receba a irmã André Alves, contando um testemunho muito forte. É já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Hoje, no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Augusto Nicodemos responde: é pecado acreditar em signos do zodíaco? Vamos ver. Eu acho que é, porque o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Qualquer transgressão da lei de Deus é você fazer o que Deus proíbe ou deixar de fazer o que Deus manda. Então, o que é que Deus nos ensina na sua palavra? Que Ele é o autor e consumador da criação, Ele do nada fez todas as coisas e que Ele guia e controla os acontecimentos. Ele é soberano sobre a sua criação. As estrelas, que são a base dos signos, são criadas por Deus e elas foram criadas com um propósito. Elas mostram a grandeza de Deus, a sua beleza. Elas foram colocadas como luminares para iluminar a noite. Então, você acreditar que as estrelas que foram criadas pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus Infinito, de alguma forma, a configuração delas, a formação delas numa determinada época do ano, que é o que configura os signos do zodíaco, acreditar que essas formações em determinadas épocas do ano influenciam o comportamento humano, as decisões humanas, a ética humana, o nascimento das pessoas, aquilo que as pessoas são ou o que elas vão fazer, é pecado de idolatria, né? A idolatria é você atribuir a quem não é Deus o poder que Deus tem. É você se render ao poder da criação quando você deveria estar adorando e se sujeitando ao Criador. Então, é inadmissível que uma pessoa que seja
cristã verdadeira, que conheça o único Deus verdadeiro, ela está seguindo o horóscopo, os signos do zodíaco, enfim, toda essas superstições ligadas à astrologia, que não tem qualquer fundamentação nem científica e muito menos ainda teológica ou bíblica. Então, é errado sim, e o cristão não deveria estar seguindo essas coisas. Você pode mandar a sua pergunta também e participar. Bem, e agora vamos acompanhar o testemunho de Ellen Berhane, da Eritreia. Ela foi presa, espancada, torturada apenas por confessar sua fé em Cristo Jesus. Vamos acompanhar. Daqui a pouco eu chamo você pra entrar, tá? Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que é de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Ore, interceda
interceda, colabore, ajude. Você pode ajudar o Portas Abertas, clicando lá com uma quantia para eles continuarem esse trabalho lindo, ou se você não puder doar com dinheiro, apenas ore, que já vai ajudar e muito. Eles precisam muito de oração. Então, de alguma maneira, você pode ajudar sim. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos, agora vamos falar da campanha da missionária Tânia Leal, que é realizada aqui em Petrópolis, e você pode colaborar, porque o trabalho que a missionária faz é um trabalho maravilhoso, atende famílias em vulnerabilidade social, não é uma campanha temporária, porque teve uma enchente, uma tragédia, não, é uma campanha permanente, onde é levado não só a palavra, mas também como é levado o alimento. Porque muitas das vezes essas famílias, além de precisarem de ajuda espiritual, elas precisam também de alimentos. Por quê? Muitas das vezes o pai de família está desempregado ou doente, ou às vezes a mãe, ela é mãe e pai de família, tem crianças e também não tem condições de mantê-las todas, porque às vezes o que ganham muito mal dá para pagar o aluguel, a luz. Então, a missionária Tânia, quando vai fazer essa visita, toda a equipe, a comissão de visita, quando há necessidade, nós levamos sim também o alimento. Então, se você quiser colaborar, é muito fácil. Pode ser 1 quilo de alimento não perecível, pode ser um alimento perecível, porque tem geladeira para guardar, e esses alimentos são doados, não ficam guardados também muito tempo. Então, você pode colaborar com aquilo que o seu coração quiser, o seu bolso permitir. Então, participe dessa campanha do quilo. A gente fala do quilo, mas pode ser um pacotinho de biscoito, pode ser uma dúzia de ovos, não importa. Deixa Jesus te usar, participe, entregue na Washington Luiz 369, na portaria, ou entregue ainda aqui no Edifício Vitrine. No Edifício Vitrine fica na Prudente, Travessa Vereador Prudente, Aguiar 38, pode deixar na portaria os meus cuidados Bé de Oliveira, o Ney Carvalho, ou ainda aqui na TV Correio da Manhã. Então, você pode participar, e a gente já agradece algumas pessoas que voluntariamente trazem aqui, outras que deixam lá. Então, se você puder participar, vai ajudar e muito. Abra seu coração, porque é melhor dar do que receber. Saiba disso. Bem, agora você vai ver que irmãos em Cristo Jesus vivem de maneira secreta. Isso mesmo, os cristãos têm que se esconder, têm que ser anônimos. Vivem de maneira secreta nos países dominados por muçulmanos, e eles também precisam da sua ajuda. Seja colaborando com Portas Abertas ou em oração, mas principalmente oração, porque o que eles passam, só mesmo Jesus. E eles passam tudo isso por levar a palavra, por levar o evangelho, por preservar a fé. Porque aqui no Brasil a gente tem toda a liberdade por enquanto, mas nestes países não. Vamos acompanhar. Neste ano, 100 milhões de seguidores de Cristo sofrerão perseguição. Nas áreas dominadas por muçulmanos, esses cristãos passam por grande sofrimento todos os dias.
Eu sou invisível. Sou forçado a viver nas sombras de um mundo que não me aceita. Eu ando entre essas pessoas, meu povo, do meu sangue, mas não posso deixar que me vejam. Eu oro perto deles, mas eles não podem me escutar. Existem muitas pessoas como eu, mas eu mesma não posso vê-las. Eu vivo com medo. Eu sou excluída. Eu estou banido. Eu sou uma infiel. Eu sou um cristão secreto. Por todo o mundo muçulmano, irmãos e irmãs que seguiam o islamismo, mas agora seguem Jesus, estão pagando mais alto preço por suas crenças. São chamados de infiéis. Eles são sequestrados, espancados, presos e até mortos. Em sua própria pátria, cristãos secretos estão lutando por sua fé e vidas. Eles não serão aceitos, não poderão agir. Então, operam em 2 níveis, como uma parte da sociedade islâmica que se desenvolveu. Mas agora, eles têm um real desejo em seus corações de seguir a Jesus e fazem todo o possível para agradá-lo através de suas vidas e de sua conduta. A mensagem da Jihad, defender o Islã, é ensinada aos muçulmanos desde a infância. O castigo eterno é prometido para aqueles que não seguirem todos os pilares do Islã. Extremistas radicais ensinam essa mensagem de terror na comunidade muçulmana. O objetivo é claro: estabelecer o Islã em toda a terra. Mas mesmo diante disso, muitos muçulmanos anseiam aprender mais sobre Jesus. Eles se reúnem e ouvem sobre Jesus Cristo, que é uma mensagem nova e totalmente radical. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos. E aqui está o profeta que diz, ame seus inimigos, quando eles aprenderam a odiar seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E isso é tão confuso, e eles querem saber mais sobre quem é Jesus Cristo. É permitido haver igrejas cristãs em muitos países muçulmanos, mas em alguns casos elas mal conseguem sobreviver. Elas enfrentam sanções econômicas e sociais. Evangelizar muçulmanos é totalmente proibido. O medo da repressão é muito real. Eles fizeram de tudo. Nos ameaçaram por telefone, sequestraram os nossos filhos, estupraram a minha filha e nos dão punições e até nos matam, se isso for necessário. Eles procuram a comunhão com outros cristãos, mas para onde irão? Querem aprender mais sobre Jesus, mas quem irá ensiná-los? Os desafios dos cristãos secretos são muitos, mas o maior perigo de todos vem de suas próprias famílias. Os muçulmanos que se tornam seguidores de Cristo enfrentam muitos desafios, a começar pelo de permanecer vivos. Suas famílias são as maiores ameaças para suas vidas. Elas os perseguirão, os espancarão muito e os obrigarão a voltar para o Islã e avisam, se não voltarem para o Islã, nós os mataremos. Apesar do enorme risco, muitos cristãos secretos estão prontos para proclamar sua fé abertamente. Eles anseiam compartilhar as boas novas de Jesus, mas geralmente sentem falta de recursos e educação cristãos. Em muitos países muçulmanos, os cristãos não sabem ler. Não existem seminários e os pastores precisam desesperadamente de treinamento. A Portas Abertas está comprometida a apoiar os cristãos secretos e fortalecer a igreja cristã nessas fortalezas muçulmanas. Através da distribuição de Bíblias, treinamento de líderes, assistência financeira, advocacia e oração, a Portas Abertas está lado a lado com nossos irmãos e irmãs cristãos no mundo muçulmano. Como uma religião que honra os profetas ignora o maior deles? Há alguém maior que Jesus?
Por quanto tempo devo manter minha fé em segredo? Eu devo sair das sombras e falar da sua verdade. Mas como? Isolamento, perseguição, rejeição. Os cristãos perseguidos enfrentam barreiras enormes quando decidem confessar sua fé abertamente. Eles precisam de nossa ajuda, precisam de nossas orações, eles precisam do nosso amor. O irmão André usa um pequeno acróstico, o código, a palavra Islã. E agora em diante, diga Islã como eu verdadeiramente amo todos os muçulmanos. Se fizer isso, quem impedirá você? Então, agora que você já conhece um pouquinho, porque são 360 milhões de irmãos em Cristo Jesus perseguidos no mundo. Você conheceu um pouquinho da história? Se você não pode ajudar Portas Abertas, porque através do trabalho de Portas Abertas, muitas pessoas são ajudadas. Se você não pode ajudar com dinheiro, ajude em oração. Não deixe de orar nem um dia por nossos irmãos em Cristo Jesus perseguidos pelo mundo. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu volto com Mulheres de Fé. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. E terça-feira aqui no programa original é dia de Mulheres de Fé. E hoje eu recebo mais uma irmã, uma bênção. Mais uma mulher de fé. Hoje eu recebo a nossa querida irmã Andréia Alves. Muito obrigada pela presença, pela disponibilidade. Vem compartilhar a maravilha, as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Boa tarde. Boa tarde, Beth. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, né, de poder contar um pouquinho dessa trajetória, desse período, né, em que, eu fui passada por um teste, né? O mestre simplesmente, o professor, né, ele ficou um período em silêncio, mas no fundo ele queria que eu fosse aprovada. Então eu agradeço essa oportunidade, acompanho o seu trabalho, o seu programa. E confesso para você que teve muitas vezes que eu olhava os testemunhos e eu ficava perguntando para o Senhor, Senhor, quando é que eu vou poder fazer isso? E aí as coisas que ele sempre respondia tudo tem seu tempo. Aleluia, glória a Deus. E na verdade eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo que esse quadro é um presente de Deus para nós. Eu não tenho nenhum mérito nesse quadro é para honra e glória do Senhor. E ele tocou meu coração, ele falou exatamente como ele queria e assim vem acontecendo, sabe? E eu creio que tem edificado muitas vidas, muitas pessoas me param nas ruas, mandam mensagens, às vezes, a maioria das vezes pessoas que eu nem conheço, falam quanto o Mulheres de Fé tem edificado minha vida. Porque, claro que cada pessoa tem uma experiência, mas sempre Deus fala através dessas experiências, mesmo que a minha vai ser diferente da sua.
Mas, André, você tem uma história linda e veio compartilhar conosco. Fique à vontade, se quiser começar com versículo, ou se já quiser começar direto com o seu testemunho, fique à vontade, porque nós temos um tempo tranquilo para você contar o testemunho. Em nome de Jesus. Então, Beth, eu gostaria de começar o meu testemunho lá na Palavra do Senhor, lá no livro de Josué. E é uma passagem da Bíblia que chamou muito a minha atenção ontem, fazendo a leitura. E eu descrevi, né, através de algumas linhas aqui, alguns momentos, algumas circunstâncias que o Senhor se fez presente, que o Senhor se manifestou. E ele falava ao meu coração exatamente desse dia de hoje, do momento em que eu estou aqui. Que lá está em Josué, no capítulo 3, no versículo aqui na 7. minha Bíblia online, que eu não trouxe de papel. Então, Josué 3:7. Tá. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Essa é a mensagem que eu tenho para dizer desse testemunho para todas as pessoas que estão assistindo hoje. Amém. Porque eu creio que, assim como o Senhor fez na minha vida, Ele com certeza já fez na vida de muitos de vocês que estão em casa. E vocês precisam retornar aos lugares, às igrejas aonde vocês fazem parte. Mesmo que você, nesse período de pandemia, tenha se afastado um pouquinho do Senhor, retorne à sua casa, porque o Senhor está de braços abertos te esperando para que você possa contar as maravilhas, aquilo que Ele fez na sua vida. Porque exatamente dessa forma, quando você conta para as pessoas, assim como a gente recebe, às vezes, alguma matéria aqui, né, no seu programa, nos outros programas das outras pessoas, quando a notícia é boa, você precisa espalhar. É verdade. É a mesma coisa, eu sou dona de casa. Então, hoje mesmo pela manhã, eu tentei até ligar para minha mãe para procurar saber e eu não lembrava sobre uma mancha que aconteceu na blusa do meu filho. Eu fui ligar para quem sempre me ensinou. Mas hoje nós sabemos que quem nos ensinou foi o maior, daquele que nos criou, daquele que nos deu vida. E o Senhor falava comigo sobre isso porque nós precisamos fazer isso, nós precisamos começar a falar sobre Ele, nós precisamos contar para as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, elas leem a Bíblia e acham que aquele Deus, ele não existe mais. É verdade. Ele vai se manifestar quando você precisar. E tudo aconteceu assim, acerca mais ou menos no finalzinho do ano de 2022, quando eu recebi o convite da missionária Tânia, na qual você falou sobre a campanha dela, ajudem. Ela realmente é uma pessoa muito íntegra, muito correta. É uma pessoa que faz jus àquilo que o Senhor a chamou. E isso faz toda a diferença, porque a gente convive com ela de perto e a gente sabe que o que ela faz realmente, o que ela recebe, ela divide com as pessoas que precisam e tira até dela, muitas das vezes. É verdade. E ela me chamou para o trabalho de intercessão. E eu, a primeiro momento, realmente me chamou a atenção, falando, não, isso não é para mim, eu quero continuar sentadinha no meu banco da igreja, ouvindo as pessoas. Mais confortável. Muito melhor, você come, se alimenta e volta para casa. E aí falei com ela que eu ia esperar um pouquinho mais, e aí passou um período, ela chamou de novo, o Senhor está falando para você vir para a intercessão. O Senhor não faz nada sem antes não te avisar. É verdade. Ele se manifesta, ele faz de alguma forma, de um jeito, que ele vai te dando algumas dicas, né? Ele te avisa um dia aqui, outro dia ali. E talvez se eu não tivesse aceitado, talvez por algum momento eu poderia ter pensado na minha cabeça, eu deveria ter aceitado lá atrás, por isso que eu estou passando isso. Então, na dúvida, obedeça. E aí, logo em seguida, eu falei com Deus, falei, Senhor, o que eu faço? E aí veio no meu coração que era para aceitar. Amém. E aí eu aceitei, entrei para o trabalho de intercessão e logo em seguida veio o trabalho para poder fazer as visitas nos lares, as visitas nos hospitais, as visitas para as pessoas que precisavam de ajuda. E eu, sem perceber, assim, algo que foi realmente o Espírito Santo, porque eu trabalho em uma área que não tem nada a ver com isso, e o Espírito Santo de Deus colocou em mim um amor de alguma coisa que eu nem sabia do que era.
E logo que eu coloquei meu nome na escala, eu verifiquei que os lugares que tinham para fazer as visitas tinham tudo relacionado com enfermidade. Eram os hospitais, eram lugares de casa de pessoas que estavam enfermas. E, inclusive, numa dessas visitas, eu lembro que era necessário uma pessoa para poder ficar junto com uma outra pessoa dentro do hospital, porque essa pessoa não tinha condições de pagar uma pessoa para dormir. E aí foi feito na igreja uma escala, e aí o Senhor falou comigo, entra. Eu entrei na escala e acabei pernoitando com uma senhora que não está em Petrópolis mais, já está vivendo agora em Minas, e ela estava acometida de uma enfermidade, e foi uma coisa que foi inacreditável, porque no dia em que eu dormi com ela, no dia seguinte era como se nada tivesse acontecido. Eu não sentia dor no corpo, eu não sentia cansaço, eu sentia uma paz e uma tranquilidade que eu não sabia. Mas é numa cadeira, né? Numa cadeira, não era confortável. Isso. Porque falar que eu dormi pode achar que é um quarto particular, não, que o acompanhante tem uma cama confortável. Não. Foi sentadinha na cadeira. Isso aí. Porque Jesus nos chamou para isso, né? Para amar o próximo com a nós mesmos. Então você nem conhecia a pessoa, estava lá fazendo seu papel de cristão, lá. Muito bem, lá acompanhando na cadeira, e no outro dia estava inteira. Normalmente. E outra, não era uma noite comum, era uma noite em que você tem que ficar alerta, porque ela pode sentir dor, ela pode receber necessidade, como às vezes acaba algum medicamento. Sei que as enfermeiras passaram aquela coisa toda, mas não é a todo momento, são muitos leitos. E eu lembro que na segunda vez que eu tive que ficar com ela teve que passar por um procedimento, por um exame. E quando eu fui, que eu acompanhei ela na ambulância, chegou lá, eu tive que intervir numa circunstâncias que acabou favorecendo o fato da profissão que eu exerço. Olha como é que Deus fez algo naquele dia exatamente para aquela situação. Então, assim, eu comecei a pegar gosto, comecei a conhecer todo o trâmite, como funcionava todos os corredores, e eu mal sabia que eu iria passar por aqueles lugares. E aí eu lembro que logo que eu tive um sonho, e nesse sonho um homem de branco apontava o dedo para mim e dizia: vou eu curar você de um câncer. Aquilo me assustou. Até porque você não estava doente. Não, eu não tinha doença, não estava com nada, estava perfeitas condições de física. E aí, nesse sonho, eu não conseguia ver o rosto, né, da pessoa, desse homem. E eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, o que está vendo? Tem alguma coisa aí? Eu preciso que o Senhor pelo menos me fale, me dê um sinal. Eu cheguei em casa, fui falar com meu esposo falou: tira isso da cabeça, isso é coisa da sua cabeça. Ele achou que por você estar vivendo aquelas situações nos hospitais, você estava impressionada. Isso aí. Exatamente. Inclusive, no meio dessas pessoas que a gente visitava, tinha inclusive uma pessoa que era a Regina, que ela estava com câncer de cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a falar com Deus, falei: Deus, o que está havendo? E aí, logo em seguida, no final do culto de quarta-feira, né, de cura e libertação, um pastor, no final do culto, colocou a mão no meu ombro e disse: o Senhor me mostrava ele curando você de um câncer. Ali o Espírito Santo de Deus falou comigo: está chegando, vai chegar. Deus maravilhoso. E aí eu cheguei em casa e falei: amor, olha só, vai chegar, aconteceu isso e isso, eu testifiquei com o Senhor. E aí eu já estava na iminência de fazer os exames, que eu fazia os exames preventivos, exatamente pelo fato da idade, já está começando a fazer, né, aqueles exames de rotina. E aí eu pedi para minha filha, precisava pegar a mamografia, eu pedi a minha filha Maria Eduarda para que ela fosse lá no centro de saúde para pegar meu exame. E aí a moça, quando disse: eu não posso entregar o exame para você, eu preciso entregar o exame para sua mãe. Oh, meu Deus. Naquele momento o coração... A luz amarela já acendeu. E aí eu lembro que eu fui pegar o exame junto com o meu filho, eu entrei, fiquei naquele corredor, conforme me chamou, eu só esperei dar a certeza. Porque num sonho, o Senhor falou também com a minha outra filha mais velha. Ela sonhou, acordou de madrugada, minha filha Paula, ela acordou de madrugada e no sonho falavam para ela que ela estava com câncer de mama no seio esquerdo.
Quando a moça do médico, do hospital, falou, eu preciso te avisar que saiu alguma coisa diferenciada, tal, eu falei assim, eu já sei, é câncer de mama no seio esquerdo. Ela, como que você sabe? Eu falei, porque o Senhor já disse para mim que vai me curar. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, ele já disse, ele já tinha me avisado. E eu disse para ela, eu vou voltar aqui e vou falar para você sobre isso. Aleluia. Isso foi quando? Ano passado? Foi em abril do ano passado. Que você recebeu o diagnóstico. O diagnóstico confirmando que era um câncer de mama. Ou seja, ali falavam em calcificações. Então, tudo isso precisava ainda ter uma certeza que seria feito através da biópsia. O que eu fiz? Ela disse, vá para sua casa e aguarde que vão ligar. Eu falei, peraí, não posso ir para minha casa ficar esperando esperando um telefonema, que eu não sei um telefonema, quando vai acontecer, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a buscar informações, como fazia. E aí cheguei ao ponto da minha família se uniu, nós fomos até um médico particular, e ele me deu toda a orientação, tudo que eu precisava ser feito para que eu agilizasse toda essa parte para poder ter essa certeza. E aí, com isso que aconteceu, eu tive que fazer um exame, e esse exame, ele faz exatamente o seguinte, era a aplicação de um clips de titânio no seio, aonde estava a calcificação. Eu falo para você que é um exame muito difícil. Imagino. Para mim foi um exame, um dos piores exames que eu fiz, porque aconteceu que eles não tinham uma noção que a mama era densa e a quantidade de anestesia que deram não foi suficiente. Então, quando aquele aparelho é uma caneta, como se fosse uma agulha, ela desceu e ela entrou para dentro do seio. Misericórdia. Eu senti direitinho, como se fosse uma perfuração sem nada. E naquele momento que eu recebi aquilo, eu desmaiei. Claro, imagina a dor, né? Meu esposo estava na recepção, chamaram ele, aquela coisa toda, me colocaram na maca. E aí sangrando muito, aquela coisa toda. E eu tentando explicar, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer de um outro jeito. Eu sei que eu falo para vocês que só Jesus naquele lugar, porque eu falo para você que eu, com a minha simplicidade, com aquilo que eu sou como ser humano, eu acho que eu ainda mais teria conseguido suportar aquele exame. E aí foi feito esse exame, colocado o clipe de titânio, porque através desse clipe de titânio, quando saísse o diagnóstico com a biópsia, na hora da cirurgia, consegue-se já ir direto aonde estava a calcificação. Então, ficaria muito mais rápido e muito mais tranquilo, de uma certa forma, para quem fosse fazer a cirurgia. E aí, já veio logo em seguida o diagnóstico, que era um carcinoma ductal invasivo. Esse invasivo, ele quer dizer que, se ele criasse um espaço maior, ele abre por dentro do teu organismo todo, ele contamina as glândulas embaixo da sua axila e ele vai direto para o teu organismo e dá metástase. E aí, quando o hospital, né, lá do Alcides Carneiro, que faz essa parte da cirurgia de mama, né, do câncer de mama, eles entraram em contato comigo e falaram que tinha uma consulta. Eu já cheguei lá, quando ele começou a falar sobre o assunto, eu falei, eu já trouxe tudo. Já está aqui, já realmente é isso. Então, isso agilizou bastante, isso ajudou bastante, de uma certa forma. Não quero culpar o SUS, não quero culpar a rede pública. Eu acho que cada hora tem uma hora para se falar sobre um assunto, mas hoje eu vim falar sobre o Senhor Jesus na minha vida. E aí, com esse exame, ele falou, olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora começar a fazer o risco cirúrgico, você vai passar por alguns exames e começamos a fazer esse risco cirúrgico. E aí, com esse risco cirúrgico, eu precisava aguardar para me chamarem para poder fazer a cirurgia. E aí eu lembro que, como estava demorando, porque eles têm um prazo, né? No meu entender, para mim, demorava, porque... Claro, a pessoa que está vivendo o problema, gente, a pessoa está com câncer, ela quer solução, ela quer agilidade. Não, eu pensei para mim, falei, meu Deus do céu, e se isso estiver acelerando? E se isso estiver passando por um período, por um processo que começar a piorar, se demorar? E aí eu conversei, entrei em contato com a missionária Tânia e falei, Tânia, eu acho que eu vou entrar com pedido de liminar
para poder agilizar esse processo da cirurgia. E aí a Tânia, eu lembro como se fosse hoje, ela falou assim, não, o Senhor já falou para você o que vai acontecer. Então você precisa seguir os planos dele. Aleluia. Para mim foi um período muito difícil, porque eu sou muito 220, eu sou muito acelerada. Então tudo que eu posso, eu agilizo, eu quero fazer com as minhas próprias mãos, mas quando você vive um plano de Deus, quando ele fala contigo, quando você sabe no seu coração, mesmo as pessoas ao meu redor, às vezes falando, Andréia, olha só, não é assim, você tem que fazer. Não, quem falou comigo foi ele. Foi ele que disse no meu coração. E quando Deus fala com você, as pessoas podem gritar ao teu redor que não tem diferença, que não vai fazer eco, porque você fala, você recebe a palavra dele no seu ouvido. Creio. O Espírito Santo, ele fala de uma maneira de acordo com a sua necessidade. É verdade. E naquele momento ele estava na calmaria comigo. E aí eu resolvi, fui lá, bati na porta do médico, fiz uma carta para ele, pedindo para eles pedir alguma orientação, porque eu estava preocupada. E aí ele, aguarde só um minutinho, Dr. Daniel, uma excelente pessoa, um médico incrível do Alcides Carneiro, agradeço a ele por tudo que ele fez, pela forma que ele me tratou. E aí ele pegou o meu papel do risco cirúrgico, retornou e disse, até segunda-feira, isso acho que era numa quarta ou numa quinta-feira, não lembro, ele falou, até segunda-feira nós vamos entrar, o hospital vai entrar em contato com você para poder marcar a cirurgia. E aí eu lembro que de manhã, ao acordar, antes de ir no hospital falar com ele, uma voz falou assim comigo, arruma suas coisas. E aí aquilo, falei, isso é coisa da minha cabeça, eu tô querendo tanto, né? Tô ansiosa, já tô até ansiosa, mas que eu quero. Não, ansiosa, mas ao mesmo tempo. Pode ser que no meio do caminho as coisas mudem, eu não tenho que passar por cirurgia, porque a gente ainda fica naquela expectativa, né? E aí, de novo, eu ouvi aquela voz que dizia, arrume as suas coisas. E aí, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu peguei uma mala, coloquei umas coisas para o hospital, aquela coisa toda, e eu peguei e fui para o hospital. Aí, ele falou, explicou para mim e tal, eu voltei para casa. E quando foi mais ou menos umas 4 e pouca, quase 5 horas da tarde, eu recebi um telefonema do Alcides Carneiro dizendo, por favor, a dona Andréia, eu falei, sou eu, ela. Então, eu gostaria de te avisar que é para a senhora arrumar suas coisas, que nós vamos me internar. Aleluia. Aí eu falei comigo assim, bem, essa mensagem que eu recebi pela manhã é melhor do que qualquer informação, porque ele já me deixou preparada. É como se eu estivesse preparando o dia inteiro para aquela resposta. Talvez, se não tivesse acontecido isso, eu teria tomado um susto. Falei, meu Deus do céu, como vai ser? Eu preciso ligar. Não, ele de manhã falou assim, olha, se prepara, você vai... E aí, realmente, houve internação. E aí, Deus foi tão maravilhoso, preparou o ambiente de uma forma que é como se ele dissesse para mim, eu estou em todos os lugares. Em todos os lugares que você passar, eu vou estar. E aí, nesse dia, na internação, eu fui internada num domingo. E aí, o meu esposo e meu filho foram comigo, aquela coisa toda. E aí, junto comigo, se internaram mais 3 mulheres. E essas 3 mulheres, tu fica naquela, vão conversar, não vão? E aí, daqui a pouco, cada uma delas começou devagarzinho a conversar. E aí eu descobri que as 3 mulheres que estavam internadas comigo no quarto eram 3 mulheres servas do Senhor. Aleluia. E iriam fazer a cirurgia no mesmo seio que eu, que era no seio esquerdo. A única diferença delas é que elas ainda iriam passar pelo exame, mas iam fazer uma biópsia ainda para descobrir se era maligno ou benigno. No meu eu já tinha certeza, por conta do exame que eu antecipei. Isso. E aí nós passamos a véspera desse exame, dessa cirurgia, contando testemunho, lendo a palavra, contando as coisas que o Senhor fez na nossa vida, como que a gente tinha aceitado Jesus, como a gente tinha aceitado as coisas que estavam acontecendo na nossa vida. E aí, no dia seguinte, nós acordamos e aí... né? A gente foi dormir como se todo mundo tivesse uma tranquilidade, porque eu ainda falei com elas nessa noite, eu ainda falei, gente, é inacreditável. O Senhor, ele planejou isso tudo.
ele colocou cada um, porque normalmente em quarto de hospital ficam cada uma na sua, né, fica quietinha, só depois que os dias vão se passando que você acaba conversando. Mas ali não, o Senhor como se fez um ambiente só. Ele fez uma atmosfera de um jeito que fez com que nós nos sentíssemos acolhida uma entre as outras e ao mesmo tempo sabendo que Deus estava no controle, porque todas falavam a mesma coisa, Deus está no controle. E aí foram chamando e o meu nome no dia seguinte, né, foi a última a ser chamada. E eu lembro que assim, quando o maqueiro chegou, ele chegou falando o meu nome e ele dizia assim, por favor, quem é Andréia Fonseca? Sou eu, ele. A paz do Senhor. Aleluia. Como se o Senhor estivesse falando comigo assim, eu estou aqui, você não está vendo, não. Tranquila. Eu estou mandando o meu servo vir te buscar, porque é difícil. Alguém que não serve ao Senhor, que não seja crente, que fale a paz do Senhor, é difícil. Geralmente, né, seja bem-vinda, boa sorte, né? Mas é uma forma da maioria de nós nos identificarmos. Sim. E aí, me arrumei, já estava preparada, fui para a mesa de cirurgia. E aí eu lembro que foi tudo muito rápido. O anestesista, ele pergunta, você sabe por que você está aqui? Você sabe o que você vai fazer? E eu respondi tudo direitinho, e nisso ele já foi aplicando anestesia. E nisso, quando eu acordei, a cirurgia já tinha acontecido. Só que assim, quando você vai fazer essa cirurgia, você faz uma leitura de mais ou menos uns 9 ou 10 folhas que o hospital faz você assinar na sua casa com calma, na tranquilidade. Eu confesso para vocês, e eu vou falar para você aqui que está na sua casa, para você aqui que tem algum paciente, tem alguma pessoa, algum familiar seu que vai passar por uma cirurgia, que precisa fazer a leitura desse documento. Não deixe que essa pessoa faça essa leitura sozinha, porque as palavras descritas ali, você literalmente, você assina na última folha dizendo para o médico, eu estou nas suas mãos. Mas eu sabia que eu não estava na mão do médico, eu não estava na mão do hospital, eu não estava na mão da ciência, eu estava na mão de Deus, porque era Ele que disse, Ele me avisou sobre isso que ia acontecer comigo. E aí, quando eu adormeci, né, que eu tomei a anestesia, eu só falava com o Senhor, falei, Senhor, que seja feita a sua vontade, porque quando você assina o documento, você está colocando a sua vida na mão dos médicos e ali você autoriza a retirada do seu seio. Você já assina antecipadamente, sabendo que eles vão abrir e eles vão analisar aquilo que está acontecendo. E se for necessário, eles naquele momento eles retiram. E quando eu acordei, eu lembro, assim, muito grogue, eu abri os olhos na sala de cirurgia. E aí, quando eles me levaram para o quarto, eu ainda muito grogue ainda, e aí um parente meu, a minha cunhada, a Jussara, que ficou comigo ali, aquele pós-cirurgia, meu filho estava esperando na saída da cirurgia, e a minha cunhada Jussara estava lá no quarto. E eu cheguei ainda de olhos fechados. Quando eu abri os olhos, eu escutei nitidamente uma voz falando comigo. A sua fé te salvou. Aleluia, glória a Deus. Eu ouvi a voz Deus, quando eu saí da cirurgia. Eu abri os olhos, que eu estava muito grogue, e ouvi direitinho no meu ouvido. Eu creio. A sua fé te salvou. Aleluia. Então, assim, são coisas que tem muitas pessoas que às vezes vão falar, como eu já vi alguns livros que eu já li, algumas pessoas que às vezes não entendem esse processo. Isso é coisa da sua cabeça, você está ouvindo vozes de outro mundo, ficam, às vezes, tirando sarro da sua cara quando você conta determinadas... O inimigo de nossas almas sempre vai querer tirar a nossa fé, porque é a fé que nos liga, né? E o Senhor sempre vai querer. Então, a gente tem que focar em Jesus e seguir. E aí, no hospital, né, eu fiquei aquele período lá, do direitinho, e aí logo em seguida eu fui para casa, né, recebi alta, só que aí antes de ir para casa, foi me passado o que aconteceu. Quando eles abriram
onde estava o eclipse de Titano, eles fizeram a retirada e foi confirmado que existisse um câncer maligno. E aí foi retirado um quadrante onde estava a calcificação, foi mexido na auréola no lado interno, e embaixo da nossa axila existem as glândulas, e essa glândula, uma delas é a glândula que é a sentinela. Então, essa glândula, se ela estiver contaminada, em muitos casos é obrigado a retirar todas as glândulas embaixo, que eles chamam de esvaziamento, e a retirada do seio. Para a honra e glória do Senhor, nesse exame que foi feito, a glândula sentinela não estava contaminada, então só foi necessário a retirada das 2 glândulas embaixo da minha axila. E com isso eu não houve a necessidade, mas se houvesse a necessidade para que pudesse preservar a sua vida, haveria necessidade de retirar. Como eu já vi, conheci várias mulheres que aconteceram isso. E aí nós fomos para casa e vem o pós-operatório. Foi um período muito difícil. Imagino. Foi um período que mesmo eu estando rodeado de amigos, rodeado de família, rodeado de pessoas que me amam, que eu amo também, tinha momentos que eu me sentia sozinha. E aí o Senhor começou a colocar no meu coração de começar a registrar tudo aquilo que eu estava vivendo. A cada manifestação dele, a cada período, a cada momento em que ele se manifestava, que ele falava de algum modo comigo. E eu lembro que teve um dia que estava chovendo, eu estava sozinha em casa, eu estava sozinha na sala, meus familiares estavam na cozinha, e aí eu olhava para o lado de fora, a televisão estava ligada, mas você quando está com um problema de saúde, essas coisas, você não olha para a televisão, você não quer muito ver nada disso. E a porta é uma porta grande, que é uma janela na minha sala, e estava chovendo e a luz estava ligada do poste, e eu estava olhando para o lado de fora e começou a me bater uma tristeza, como se aquilo que estivesse querendo me trazer angústia por aquilo que estava vivendo, para tirar o foco daquilo que era aquilo que o Senhor já tinha me avisado. E eu lembro que eu comecei a chorar, e aí eu via nitidamente, né, o meu esposo, meu filho passando pelo corredor assim, mas ninguém me via, ninguém me enxergava. E aquilo começou a mexer comigo. E aí eu comecei a chorar. E aí eu ouvi nitidamente o Senhor falar comigo, olha para fora. E aí eu olhei para fora, aí eu falei, Senhor, eu não estou vendo nada. E ele falava de novo comigo, olha para fora, o que você está vendo? Eu falei, Senhor, eu estou vendo um poste. E aí Deus falou assim, olha para fora. E eu falei, Senhor, eu estou vendo uma luz. Aí ele olha para fora e eu continuava olhando e eu não conseguia enxergar o que Deus queria. E aí eu falei, Senhor, o poste foi o homem que fez, a luz foi o homem que fez. Aí ele olha para fora. E aí eu continuava olhando para fora e de repente o meu olhar ele foi em cima daquilo que eu não estava vendo. E o que estava acontecendo ali estava caindo a chuva. Deus é maravilhoso, né? A chuva estava caindo. E a chuva foi ele que fez. Era ele que faz brotar do céu e descer lá de cima, sem uma explicação humana sobre a chuva. Muitas das vezes nós olhamos sempre para coisas humanas. Nós precisamos começar a olhar para as coisas de Deus. Aleluia. Nós precisamos começar a olhar ao nosso redor. Porque muitas das vezes nós olhamos para as coisas materiais e esquecemos que o ar que nós respiramos, que a chuva que vem do céu, elas são responsáveis por muitas coisas que nos são dadas de graça. O Senhor, ele não olha para nós e fala, olha, eu vou mandar chover para você, porque você faz o que é bom. Ele não faz isso. Ele manda chuva para todos, indistintivamente, não interessa o povo que seja, não interessa aonde você mora, não interessa a sua qualificação profissional, nem a sua capacidade de inteligência, ele manda chuva. E eu estava esperando que o homem viesse me consolar naquele dia. Mas o que estava acontecendo comigo era a obra do Senhor, não era a obra do homem.
E aí, no mesmo momento que eu olhei, que ele falou, meu coração aquilo, acabou o choro, eu comecei a olhar para os outros lados, falei, Senhor, muito obrigada. E essa foi uma das manifestações que ele fez comigo através disso. E aí eu comecei a registrar tudo dentro de 2 cadernos até o final. E aí eu lembro que um dia você se fortalece, daqui a pouco você vem de novo com aquilo, fala, ai meu Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Aí eu ia para a palavra, olhava lá a passagem que alguns apóstolos, várias pessoas passaram e houve necessidade deles passarem por aquilo tudo para que hoje nós pudéssemos ler e falar sobre eles. E muitos deles, o final não foi muito agradável, mas eles sabiam para onde, porque eles tinham sido chamados e para onde eles iriam. Essa é a diferença. E aí eu recebi várias pessoas na minha casa, os irmãos da igreja que foram lá. Muitos deles nem sabiam a condição financeira que eu estava, levaram coisas para minha casa para me comer, que eu não comia há muito tempo. Essa ação social que é feito, a campanha da missionária Tânia, ela ajudou na minha casa. Por isso, irmãos, se você estiver vendo, ajude, contribua. Foi um período lá atrás que meu esposo estava desempregado, eu não estava podendo trabalhar, que eu sou autônomo, trabalho por conta própria. E pessoas foram tocadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para irem na minha casa levar coisas que eu nem imaginava. Eu lembro que teve um dia pela manhã que eu, com vergonha, né, de falar isso para o meu esposo, porque eu não queria cobrar, que ele já estava tão pressionado por tudo que estava vendo, com receio do dia seguinte, e a gente clamava ao Senhor. E aí de manhã eu falei, Senhor, eu queria tanto comer umas frutas hoje. Eu estava com vontade tanto de comer fruta, mas eu não vou falar para o meu esposo, porque eu sei que se eu falasse, ele teria dado jeito. Mas eu não queria mais uma coisa sobre a vida dele. E aí eu falei com o Senhor de manhã. Quando foi mais ou menos depois do almoço, no iniciozinho da tarde, tocava uma campainha lá na minha casa. Aí quando abri a porta, era o meu irmão, com 2 bolsas nas mãos, meu irmão André. Ele não sabe disso. Quando abriu a bolsa, estava cheia de frutas. Aleluia. Assim ele tinha sentido no coração, passou no mercado e comprou as frutas que eu queria comer. André, Deus faz maravilhas, maravilhas. Eu, por mim, eu fico a tarde inteira aqui falando das maravilhas do Senhor, mas a produção avisou o tempo. Acabou, agora a gente vai ter que dar uma enxugada. Sim. Até chegar no teu milagre. Eu, por mim, ó, tô aqui. Dá pra acontecer, a produção desesperada, o tempo acabou. E aí, o que aconteceu? Logo em seguida, eu tive a resposta, né? Veio uma pessoa na minha casa, orou por mim e disse, minha tristeza, o Senhor falou comigo, através dela. Serva minha, quantas vezes você deitou a cabeça no seu travesseiro e disse, eis-me aqui, chegou a hora. Meu Deus. Foi aí que eu identifiquei que o que o Senhor queria não era o problema que eu estava vivendo. Ele queria usar a minha vida para fazer outras coisas na vida de outras pessoas. Eu creio. E aí, logo em seguida, eu tive uma consulta com o médico e ele disse para mim, Andréia, você vai ter que passar por 18 sessões de radioterapia. Meu Deus. Não é pouco, não. E foi nessas 18 sessões que eu coloquei no meu coração. Que ao invés de eu ficar preocupada com aquilo que estava acontecendo comigo, eu ia começar a olhar para dentro dos lugares aonde Deus ia me levar e começar a falar da palavra dele para essas pessoas. Aleluia. E foi exatamente assim que aconteceu. Os 18 dias que eu estive no Rádio Serra, no CTO, eu encontrei pessoas com problemas piores do que o meu. Meu Deus. Então, quando você estiver passando por uma dificuldade, sabe que tem pessoas ao seu redor muito piores que você. Então, nós precisamos aprender a glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Verdade. E aí, esse período dos 18 dias que eu estive lá, uma das moças, de umas senhoras que me chamou muita atenção, que eu percebi que ela estava muito triste, e aí eu comecei a contar sobre o meu testemunho para ela, de que Deus havia me avisado, aquela coisa toda. E aí eu perguntei para ela estava com um filho que estava com câncer na garganta, tinha sido tomado isso tudo. E aí eu falei, eu posso orar por você? Chamei ela no cantinho, orei. E quando ela segurou nas minhas mãos, ela disse, foi o Senhor que trouxe você aqui. Aleluia, eu creio isso. Então, naquele momento, eu tive mais a certeza daquilo que estava acontecendo. Então, durante os períodos dos 18 dias que eu estive lá, eu orei pelas pessoas, eu
escutei as histórias delas, o que eu podia fazer no intuito de trazer alguma informação, e foi assim que eu criei também um Deus grupo. te usou para fazer a obra de evangelismo. E foi assim que eu criei também um grupo, que eu quero mandar um beijo para todas elas, todas essas mulheres maravilhosas, todas essas guerreiras que ainda estão passando por esse procedimento, ainda estão esperando a cura do Senhor, estão aguardando o manifestar dele. Eu tenho certeza que o Senhor fará o melhor, como fez na minha vida, assim para vocês. E quando nós terminamos as 18 sessões de radioterapia, porque você corre o risco de ainda continuar com esse processo, como tem muitas pessoas que ainda estão se arrastando por anos, né? O Dr. Daniel, lá do Rádio Ser, disse: Andréia, você não precisa se preocupar mais, você foi curada. Aleluia, glória a Deus. Para honra e glória do Senhor, esse período todo que eu passei lá dentro, eu descobri que o que o Senhor tinha colocado em mim, assim como foi falado num culto, Sim. de curadas para curar, o Senhor falou: eu quero usar algo que está em você. E a única coisa que eu tinha para fazer naquele momento era aquela enfermidade. E o Senhor permitiu que aquilo tivesse acontecido para que Ele pudesse me levar aonde Ele queria. Por isso que muitas das vezes nós ficamos preocupadas com o que o Senhor está fazendo em nós. E às vezes a gente esquece que a gente fala para Ele: Senhor, usa-me, faça conforme o Senhor queira. E então, Ele faz. Ele faz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas orações. Eu glorifico a Deus, glorifico todas as pessoas que foram usadas nesse período, todas as pessoas que ajudaram e amenizaram esse período que passou, e que o Senhor continue usando, continue fazendo na vida dessas pessoas, porque não é porque nós estamos nessa posição que o Deus não vai deixar de usar outras pessoas. Deus vai usar. Deus usa o médico, os enfermeiros, as pessoas nos hospitais. Traz essas profissões maravilhosas para que a palavra dele seja levada, né, para essas pessoas. Poxa, Andréia, olha, eu só tenho a agradecer você ter vindo compartilhar esse período tão difícil. Gente, é um testemunho fresquíssimo. O testemunho nunca fica velho. As maravilhas que o Senhor faz em nossas vidas nunca ficam velhas, mas esse é fresquinho mesmo. Eu terminei dia 27 de novembro a rádio. Sim, e você teve ali a confirmação do médico em dezembro, não foi? Que ele te chamou e disse. Então, assim, tá fresquinho. Então, nunca perca a sua fé, porque Deus é Deus, é um Deus vivo. Eu vou te falar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas eu preciso falar aqui. Mas eu precisava do seu testemunho, só para confirmar o que o senhor já tinha falado no meu coração. Nós fizemos a campanha em julho para os enfermos lá na igreja. Sim, você participou. Sim. Desde o primeiro dia, nós estávamos ali de joelho orando à noite, de 9 da noite à meia-noite. Quando eu fui orar para você, que a irmã Tânia falou: ora por ela, que eu fui orar por você. O Senhor falou no meu coração: é do meu jeito, mas eu vou curar. Então, assim, eu ficava muito tranquila todas as vezes, né? A gente, claro, é um processo difícil, Sim. Às vezes você estava bem, às vezes você estava batida, é normal dentro do processo. E eu ficava muito tranquila. E tinham outras pessoas enfermas lá, que o Senhor não me falou nada, e eu nada também falarei. Mas eu fiquei aguardando, porque é no tempo de Deus. Então, você falou isso aqui, mas o Senhor também já tinha me dito que ia te curar. Eu estava tranquila. A gente, claro, fica, né, tensa, assim, porque é uma pessoa que a gente ama, uma irmã querida, passando pelo processo. Mas quando o Senhor falou aquilo, eu fiquei muito feliz. E hoje você está dando testemunho aqui. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Que é tudo por Ele, para Ele. Tudo é dele, gente. Nós não podemos nada, não somos nada. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade, que o Senhor continue usando esse espaço para que o nome dele seja glorificado, porque haverá um tempo que a gente vai precisar mesmo, até voltar atrás nesses outros testemunhos que já se passaram por aqui para poder fortalecer muitos de nós. É verdade. Obrigada, André. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Depois fica lá no YouTube TV Correio da Manhã, Facebook Correio da Manhã e também no YouTube Testemunhos de Fé, se você quiser rever este e outros testemunhos. Eu volto amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Eu cumpro na tua vida o Salmo 91. Aquele que habita no meu esconderijo, ele está bem guardado e está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta.
TVC, a TV do Correio da Manhã.